Fala, Fogão! Botafogo e Fluminense vão se enfrentar pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse domingo, 11 da manhã, no estádio Newton Santos. Não preciso nem dizer aqui o quão importante para o Botafogo é vencer a equipe do Fluminense. Primeiro porque se trata de um clássico e esse tipo de jogo você entra para vencer. Dá moral, dá confiança e vai ser fundamental para o Botafogo nesse momento de alta tensão. Segundo, que a gente teve a troca no comando. O Autuori saiu, o Lazzaroni entrou e é sempre muito importante para o novo treinador começar com o pé direito, começar vencendo. Isso dá mais confiança para a equipe, o treinador consegue começar a passar as suas ideias, sua identidade de jogo e isso tudo vai ser fundamental. Terceiro, que a gente está vivendo um momento de alta pressão dentro da zona do rebaixamento. Hoje o Botafogo é, virtualmente falando, o lanterna da competição, já que a equipe do Goiás, que está na 20ª colocação, tem 3 partidas a menos que o Botafogo. E quarto, para fechar, que com a vitória a gente consegue dar uma aliviada, uma amenizada nessa alta pressão que está rolando lá em General Severiano, no Newton Santos, para que a gente possa, conquistar os 3 pontos, quem sabe sair da zona do rebaixamento, dar uma tranquilidade para poder trabalhar na próxima semana, visando o confronto contra a equipe do Palmeiras. Vencer o clássico realmente vai ser muito importante e nesse vídeo eu vou passar aqui os pontos fortes e fracos da equipe do Fluminense para a gente saber de que maneira o Botafogo tem que se comportar dentro do campo de jogo para buscar essa vitória. Tudo isso eu vou passar no detalhe para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começar, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. A respeito da equipe do Fluminense, tem alguns pontos que eu quero destacar aqui para você e eu vou começar destacando os pontos fortes, o que eles fazem bem na fase ofensiva do jogo, para que o Botafogo saiba como se defender, de que maneira o Botafogo tem que se comportar defensivamente, para a gente conseguir anular qualquer tentativa de jogada por parte da equipe deles. E o primeiro destaque que eu dou aqui é o fato do Fluminense buscar construir as suas jogadas e ter os seus melhores lances, os lances mais perigosos, sempre quando chega no ataque pelos lados do campo. E aqui a gente já tem um grande problema para a equipe do Botafogo, porque a gente bem sabe, o Botafogo vem sofrendo muito com jogadas construídas pelos corredores laterais. Não é à toa que até aqui no Campeonato Brasileiro a gente já sofreu 9 gols dos 14 que já foram sofridos no total em jogadas nascidas de cruzamento. E o Fluminense busca fazer esse tipo de jogada. Tem na bola aérea uma grande arma ofensiva, não à toa, cerca de 30% dos gols que marcou na temporada nasceram de jogadas de cruzamento com bola aérea. Fizeram gol assim recentemente contra a equipe do Flamengo, naquela derrota por 2-1, fizeram gol assim na vitória contra o Curitiba. Enfim, bola aérea é realmente uma arma muito importante para o time do Fluminense e o Botafogo vai ter que estar muito atento para poder bloquear melhor as jogadas construídas pelos corredores laterais. Na faixa central do campo, o Fluminense conta com 2 jogadores que, na minha opinião, são muito interessantes, sendo que um deles está comandando o time nessa temporada. Obviamente, nesse caso eu estou me referindo ao Nenê. E o outro jogador é o Dodi, um jogador muito interessante, um volante bem dinâmico, que chega no campo de ataque, marca também, volta para fazer essa recomposição. Então são 2 jogadores que, primeiro, não tem medo de finalizar de fora da área, o Nenê principalmente, já que está mais próximo da grande área. O Dodi já fez um golaço contra o Vasco, um chutaço lá do meio da rua, que não deu a menor chance de defesa para o Fernando Miguel, assim como o Nenê, batendo de fora da área, batendo falta, é o cara da bola parada inclusive. O Botafogo não pode ficar fazendo falta próximo da grande área, seja em batida direta, porque o Nenê tem a qualidade para poder botar essa bola lá dentro, seja com uma falta cruzada na área. Diante da equipe do Curitiba, por exemplo, o Nenê alçou essa bola na área, numa falta aqui no bico da grande área. O Matheus Ferraz chegou no segundo pau sozinho, escorou para o meio e quem fez o gol foi o Nino. Então são jogadas assim que o Botafogo tem que estar muito atento, é marcar na bola, não fazer falta boba. Se o cara estiver ali sem ter o que fazer com a bola, cercado já, não faz a falta para não dar chance dessa jogada que não ia dar em nada se transformar numa falta, que a bola vai ser lançada na área do Botafogo e daí poder sair alguma coisa. Contra a equipe do Bahia, não preciso nem dizer, o Botafogo deu um mole gigantesco, deixando o Gilberto sozinho para fazer o gol. O Foster sequer saiu do chão para poder incomodar o jogador. E a gente vem sofrendo gols dessa maneira ao longo das partidas, das rodadas. Como o time do Fluminense tem nesse tipo de jogada uma arma muito perigosa,
O Botafogo precisa redobrar, triplicar a atenção. Não tem mais condição da gente ver o Botafogo sofrer gol da mesma maneira, rodada após rodada. Se a gente sabe que a equipe adversária tem nesse tipo de jogada uma arma muito perigosa, então que a gente esteja realmente muito atento, anulando qualquer possibilidade primeiro da jogada sair. A jogada não pode sair. O Fluminense que apoia muito com os seus laterais, inclusive com os laterais pisando eventualmente na grande área. Destaco aqui, por exemplo, uma jogada que foi construída contra o Corinthians pelo Calegari, lateral direito, que não vai enfrentar o Botafogo, vai ser o Igor Julião, pelo que tudo indica, mas que ele cruzou essa bola na área e quem chegou cabeceando com muito perigo no segundo pau foi o Danilo Barcelos, ele mesmo, que saiu do Botafogo, foi pro Fluminense e assumiu a vaga do Egídio, que vinha muito mal. Pena que o Egídio não vai jogar nessa partida. Vai ser o Danilo Barcelos, que está indo melhor do que o Egídio. Pior seria impossível, porque realmente o Egídio estava se superando dessa vez. Qualquer tricolor vai concordar comigo. Como o lateral esquerdo estava entregando a paçoca, toda hora errando, fazendo pênalti infantil como fez contra o Sport. É uma pena para o Botafogo que o Egídio não seja titular nesse clássico. O Danilo Barcelos vai jogar, a gente conhece o jogador, sabe que ele comete algumas falhas, seja no campo ofensivo, seja no campo defensivo, mas pelo que parece, tem ido bem com a camisa do Fluminense, embora não seja uma unanimidade. É aquela velha história, quando a gente falou, por exemplo, que o time do Autuori tinha evoluído, o nosso parâmetro de comparação era o trabalho do Alberto Valentim, que foi o trabalho anterior ao do Autuori, só que chegou um ponto que o time do Autuori não evoluía mais. A mesma coisa a gente pode falar que a torcida do Fluminense está vendo agora. O Egídio estava muito mal, estava lá em menos 10. O Danilo Barcelos chega, traz esse número aqui para menos 2, menos 1, 0 ali. Tem uma evolução, só que vai bater num teto naturalmente que a gente sabe que o Danilo Barcelos pode ou não pode entregar. E em breve isso vai acontecer também com o Danilo Barcelos no Fluminense. Mas independente disso, dessa questão, o Fluminense busca fazer com que os seus dois laterais cheguem bastante ao ataque. Eu destaco aqui, por exemplo, uma jogada do Fluminense que eles fizeram com o Danilo Barcelos diante da equipe do Curitiba. O Michel Araújo trouxe essa bola para o meio, para o corredor central, fez o lançamento lá na ponta esquerda e quem chegou cruzando de primeira, se jogando na bola inclusive, fazendo todo o esforço para conseguir pegar essa bola, foi o Danilo Barcelos. Ele cruzou pelo alto para trás, o Wellington Silva chegou batendo, deu trabalho para o Wilson e não fez o gol no rebote porque o zagueiro conseguiu jogar para escanteio, mas foi uma jogada perigosa, a gente não pode negar isso. O Wellington Silva, que por sinal não vai jogar contra a equipe do Botafogo, porque contra o time do Curitiba ele sentiu uma lesão na coxa. Quem deve atuar ali pela esquerda é o Fernando Pacheco, um jogador que não vem fazendo boas atuações. A torcida do Fluminense tinha bastante expectativa em cima do jogador, mas nada disso se comprovou até aqui. E que continue dessa maneira, que o Fernando Pacheco entre, mas não cause grandes problemas para a defesa do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo teria mais problema se fosse um Wellington Silva, apesar de o Wellington Silva, quando chega na hora de tomar aquela decisão final, ele faz todos aqueles dribles, parte para dentro e tal, faz um salseiro danado, mas via de regra o Wellington Silva erra na decisão final. Então é um cara que poderia dar trabalho, mas ele tem esse detalhe de pecar na decisão final. O Fernando Pacheco vai tentar entrar com todo o gás, mostrando que pode ser titular, então tem aquela questão da motivação e tal, mas não vem fazendo uma grande temporada, a verdade seja dita. No comando de ataque do Fluminense tem um velho conhecido nosso, um jogador que já deu muito trabalho para a equipe do Botafogo, a maior vítima dele na carreira, que se trata obviamente do Fred. Mas que nessa nova passagem pelo Fluminense, nessa segunda passagem, ele não tem feito grandes partidas. Fez um grande gol diante do Vasco, é verdade, um chutaço de fora da área, mas via de regra, o Fred não tem tido grandes participações. Inclusive, toda hora está sendo substituído, não está conseguindo aí terminar as partidas. Quem entra no lugar do Fred, geralmente, quando ele sai do jogo, é o Felipe Cardoso. Um jogador que a torcida do Fluminense detesta, de modo bem geral, mas que na última partida fez uma jogada e um gol interessante. Ele fez a parede no zagueiro, dando o corredor para o jogador do Fluminense poder fazer enfiada de bola, conseguiu ir na bola, driblou o goleiro e fez o gol. Então é um cara que, apesar da torcida deles não gostar, com esse gol pode ganhar alguma confiança e, de repente, entrando na partida, dar um certo trabalho para a nossa defesa. Vamos ver se de fato o gol marcado faz o jogador dar uma empolgada. Eu espero que não, que ele continue fazendo partidas muito abaixo conforme vinha fazendo. Para fechar sobre o Fluminense, vale destacar a questão da finalização de fora da área. Não só com o Dodi e o Nenê, conforme eu já tinha comentado, mas também com o Michel Araújo. Ele fez um golaço de fora da área contra a equipe do Curitiba, mas ele já tinha tentado a mesma jogada
contra o time do Flamengo. Ele pega a bola pela direita, vai trazendo para o meio, costurando, abriu, ele vai tentar a batida. Então o Botafogo tem que estar muito atento para bloquear esse tipo de jogada. Quando o jogador consegue encaixar essa jogada, como fez contra o Curitiba, essa bola é muito difícil para o goleiro conseguir chegar nela. Tanto é que o Wilson não teve qualquer chance de defesa. Naturalmente, não é sempre que ele acerta, mas é bom a gente não dar chance para azar, né? Que o Botafogo possa fazer uma marcação bem compactada, diminuindo os espaços, não deixando a equipe do Fluminense entrar pelos corredores laterais, cruzar essa bola na área, porque sinceramente não tem condição da gente continuar sofrendo gol conforme a gente vem sofrendo naturalmente. 9 gols sofridos em jogadas nascidas de cruzamento e vamos enfrentar mais uma vez uma equipe que busca explorar corredor lateral para poder jogar essa bola na área. Bola na área do Botafogo está sendo um Deus nos acuda. Então que a gente não deixe essa bola sair. E se ela for cruzada, que a nossa defesa, todo mundo que está envolvido nesse sistema de marcação, esteja, pelo amor de Deus, muito atento para não deixar nenhum jogador do Fluminense ficar sozinho. Seja quem estiver entrando na grande área, seja quem já estiver lá posicionado para tentar fazer o gol de cabeça, enfim, qualquer coisa do tipo. A gente realmente tem que parar de sofrer gol da mesma maneira. Eu, se fosse o Lazzaroni, defensivamente falando, primeira coisa que eu ia falar pros caras, ó, gol de cruzamento não dá mais. Tem que dobrar a marcação pelos lados do campo, não dá o espaço, não deixa o cara pensar para cruzar, levantar a cabeça, olhar o que ele vai fazer, nada disso. Tira o espaço pelos lados do campo e dentro da área prestar atenção não só na bola, prestar atenção em quem está ali posicionado, buscando se movimentar para poder ficar livre, bem como quem chega entrando na área do Botafogo. Contra o Bahia, por exemplo, o segundo gol saiu porque um jogador entrou completamente livre na nossa grande área. A bola foi cruzada rasteira e quem entrava na grande área teve total liberdade para fazer o gol. Isso não pode voltar a acontecer. Agora, nem só de pontos fortes vive a equipe do Fluminense. Eles também cometem falhas lá atrás que o Botafogo tem que saber explorar. E, curiosamente, essa equipe do Fluminense também sofre com cruzamentos. Jogadas construídas também pelos corredores laterais dão muito trabalho para a defesa deles. Quando essa bola vem cruzada, a defesa do Fluminense tem sofrido bastante. Vide, por exemplo, o jogo diante do Atlético Goianiense, que jogou o tempo inteiro cruzando a bola na área do Fluminense e eles acabaram derrotados por 3-1. Obviamente que é um tipo de jogada que o Botafogo tem que buscar explorar. Agora, tem que acertar o passe, porque a gente sabe muito bem que o Botafogo chega ali pelo lado do campo, mas não capricha nesse passe, nesse cruzamento. Tanto é que o Botafogo não consegue ter um bom aproveitamento das jogadas que busca construir pelos lados. Principalmente porque o Botafogo praticamente só constrói pelos lados do campo. Por dentro, a gente nem tenta fazer muita coisa assim, o que é uma falha desse time do Botafogo e precisa ser corrigida, diga-se de passagem. Agora, pensando nesse ponto fraco da defesa do Fluminense, o que dessa vez a gente tem que conseguir fazer? Primeiro, acertar os cruzamentos quando chegar pelos lados do campo. Possivelmente a gente vai ter espaço para poder construir essas jogadas. A defesa do Fluminense realmente deixa muito espaço ali para as equipes adversárias. Se o Botafogo souber alargar o posicionamento da equipe dentro de campo, fazendo com que a nossa amplitude de jogo seja bem interessante, a gente vai fazer com que a defesa do Fluminense, por exemplo, se a gente estiver tocando a bola pelo lado direito, ela descuide um pouco do cara que vai estar lá na esquerda, lá aberto, como uma opção. E a gente sabe que a equipe do Botafogo busca fazer as invertidas. O Foster, por exemplo, toda hora faz isso. Ele recebe essa bola aqui na zaga, vê quem está mais espetado pelas pontas e faz o lançamento. Se o time do Botafogo, então, souber fazer disso uma arma para poder atrair o Fluminense para um lado do campo e depois inverter essa bola no lado oposto, isso pode ser bem interessante, dando o espaço necessário para a gente poder chegar ali perto da grande área e efetuar esse cruzamento. E esse cruzamento entrando, ele tem que ser um cruzamento que ou vai pegar o Babi ou o Pedro Raul, quem quer que jogue, pelo alto, lá em cima mesmo, porque são jogadores bem altos, que têm boa impulsão, têm a capacidade de brigar por essa bola aérea, então a gente precisa caprichar no passe, mirando os caras, não simplesmente jogando a bola na área, conforme geralmente a equipe acaba fazendo, porque dessa maneira, se encaixa o cruzamento com um jogador alto e com a defesa do Fluminense tendo essa dificuldade também em marcar esse tipo de jogada, porque da mesma maneira que a gente tem essa dificuldade, o Fluminense também tem. Toda hora tem alguém em cruzamento pegando essa bola na área do Fluminense. Se a gente encaixa o passe com o Pedro Raul, com o Matheus Babi, quem quer que esteja jogando na ocasião, temos chances de finalizar com perigo em direção à meta do Fluminense.
E é muito importante que esse cruzamento saindo, os nossos jogadores de meio de campo estejam atentos à segunda bola. Porque essa bola sendo afastada, a segunda bola, com o time estando compactado, pode ser nossa. E aí a gente pode explorar uma outra arma que tem dado muito trabalho para o time do Fluminense nesse campeonato, que são as finalizações de fora. Contra o time do São Paulo, eles sofreram um gol de finalização de fora. Contra o time do Atlético Goianiense, teve aquele gol que o Muriel rebateu para frente. E o Marlon Freitas, volante, chegou dentro da área do Fluminense, fuzilando, colocando a bola lá dentro. Então a gente tem que estar atento à segunda bola também. Acerta o primeiro passe, obviamente, mas essa bola sendo afastada, atento à segunda bola para não dar o contra-ataque, inclusive, porque o Fluminense, em algumas ocasiões, não é sempre, tá? O Fluminense não é um time de ter um contra-ataque muito forte e fazer gols de contra-ataque. É só você ver as partidas recentes do Fluminense, que eles não fizeram gol de contra-ataque, porém puxaram algumas jogadas de contra-ataque com muita velocidade, principalmente, e aqui eu destaco, a jogada do Iago contra o Curitiba. O jogador pegou essa bola na intermediária defensiva, colocou uma velocidade impressionante, foi levando, e no fim das contas sofreu o pênalti. Um outro contra-ataque que vale destacar foi contra a equipe do Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. Foram 3 jogadores puxando esse contra-ataque. O Felipe Cardoso desviou a bola para o Pacheco, começou a correr com ela, conduzindo em velocidade, fez a invertida para o Nenê, que só escorou para o Felipe Cardoso, que acompanhou a jogada, chegar batendo, mas foi por cima. Naquela ocasião, o Fluminense, se fizesse aquele gol, possivelmente teria avançado para as oitavas de final. Então foi uma jogada perigosa, mas que eles não conseguiram aproveitar. Então contra-ataque, embora não seja a forma prioritária do Fluminense levar perigo ao gol dos seus adversários, pode ser uma arma se a gente der o espaço. Por isso a questão da compactação, mesmo quando estiver atacando. Vamos atacar pelos corredores laterais, vamos caprichar, pelo amor de Deus, dessa vez, nos cruzamentos e vamos estar atentos à segunda bola para evitar qualquer possibilidade do Fluminense conseguir puxar esse contra-ataque. É fundamental que nessa partida, para o Botafogo chegar à vitória, que a gente possa pisar na área do Fluminense. Se o Botafogo pisar na área do Fluminense, vamos levar perigo, seja com uma bola aérea, seja com uma bola cruzada rasteira, para quem está chegando na entrada da grande área fazer essa finalização, pisar na área do Fluminense, pisar ali no campo ofensivo, colocando as nossas peças bem posicionadas, para não dar chance para o Fluminense conseguir escapar desse tipo de situação, vai ser fundamental. E eu destaco aqui o seguinte, o jogo é no Nilton Santos, casa do Botafogo. Mas é um campo em que o Fluminense, a gente tem que reconhecer, se sente à vontade para jogar. A gente não tem como negar isso. Tanto é que contra o Curitiba foi 4-0, até tomar alguns sustos ali da equipe do Curitiba, mas souberam controlar o jogo na maior parte do tempo. É um campo de jogo que o Fluminense está habituado a jogar. Tem conquistas importantes lá, não dá pra gente também negar isso, tá na história, tá lá registrado. Adoraria que não fosse assim, mas é a mais pura verdade. Então o Botafogo tem que estar muito atento a isso, fazendo valer o seu mando. Lembrando que quem é o dono da casa somos nós. E que dessa vez, jogando no Nilton Santos, a gente vai fazer por onde para sair com a vitória. Foi como eu disse no pós-jogo contra a equipe do Bahia. A gente tem que fazer do Nilton Santos a nossa fortaleza no Campeonato Brasileiro, o que não tem acontecido. Somos a pior campanha como mandante justamente porque os adversários que vêm jogar contra a gente no Nilton Santos se sentem mega à vontade, fazem o jogo deles sem serem incomodados e isso tem que parar de acontecer. O Botafogo tem que ter atitude para atacar, atitude para defender, ser um time mais compactado, mais organizado, dobrando a marcação pelos lados do campo, sabendo que o Fluminense vai atacar dessa maneira e pisando na área do adversário para poder levar perigo num tipo de jogada que, assim como nós, eles também são falhos. Jogada aérea, cruzamento na área do Fluminense, é um Deus nos acuda para a defesa deles também. A torcida do Fluminense sabe muito bem disso e nesse jogo deve sair vencedor. Primeiro, quem souber anular essa tentativa de jogada por parte do adversário e quem tiver mais capacidade, mais competência para aproveitar lá na frente esse tipo de jogada. Que seja o Botafogo. Precisamos da vitória, precisamos fazer valer o mando. Que o Nilton Santos pare de ser um campo em que o Botafogo deixa todo mundo jogar e seja um campo onde a gente faz o dever de casa para poder sair dessa situação. Que o Lazzaroni tenha toda a sorte do mundo, consiga essa primeira vitória para a gente poder começar a trabalhar para a próxima semana, para a próxima partida contra o Palmeiras,
com mais tranquilidade, com um ambiente um pouco mais leve, sabendo, claro, que precisa continuar no caminho positivo. Vencer o Clássico vai ser fundamental. E considerando que Botafogo e Fluminense, via de regra, ficam trocando pontos nos campeonatos brasileiros, um vence aqui, o outro vence ali, dessa vez, na nossa casa, temos que fazer a diferença. E você, Fogão, o que você acha que vai acontecer nessa partida? Você está confiante? Se trata de um clássico, é um jogo importante por si só, mas o Botafogo precisa realmente buscar a vitória para dar uma amenizada aí na situação, na pressão e começar a trabalhar com mais tranquilidade. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, claro, se inscreve no canal. O botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.